O caso que vamos ver hoje aconteceu há muitos anos, quando eu estava vendendo meu apartamento em Santos. Mas se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e me sigam no meu canal, no nosso cantinho dos casos espirituais, aperte o sininho, assim vocês vão poder receber em primeira mão os vídeos novos que irei postar. Aconteceu o seguinte: como todos sabemos, quando estamos vendendo um imóvel, é muito complicado. Muita gente entra em nossa casa, querem vir conhecer. Algumas pessoas vêm só por curiosidade. Chega em nossa casa e fica: ah, a cozinha é grande, a minha é pequenininha, mas é tudo arrumadinho. Ah, você pinta? Ai, adoro pintura. Você dá aula? Quer dizer, vai só para xeretar, não estão interessados em comprar nada. E com isso eu ficava muito tensa e sabendo, né, que já estava quase desistindo, quando chegou uma moça em casa e eu vi que ela não tinha muita prática em vendas e ela estava bastante nervosa. Procurei deixá-la à vontade e aí ela falou, após, né, a primeira entrevista, que consiste em saber o valor que eu gostaria de ter no imóvel, a documentação, tudo isso eu procurei deixá-la à vontade e falei: não se preocupa, olha, eu acredito no seguinte, que tudo tem um momento certo e nada é por acaso. O momento de Deus é o momento certo, então não precisamos nos desesperar, tudo vai dar certinho. Ela, percebendo a minha forma de pensar, percebendo que eu tinha espiritualidade, então ela ficou à vontade para me contar o caso dela. Ela falou: para ser sincera, essa é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo corretagem, porque eu comecei a trabalhar porque assim eu me distraio, vejo gente, converso, e foi muito bom hoje estar aqui conversando com você, porque aconteceu o seguinte: eu tenho 2 filhos. Veja bem, ela falou: eu tenho 2 filhos, um com 12 anos e um outro na espiritualidade. Ela não falou eu tinha, eu tenho 2 filhos. Isso é muito importante. Aí ela falou, ele era um menino maravilhoso. Aliás, ele é. Ele tinha na época 10 anos e já faz quase 2 anos que ele partiu. Ele era um menino bastante estudioso e estimado pelos colegas e também pela professora. Um dia, como normalmente ele fazia, chegou do colégio, ele tomou banho, almoçou e foi assistir um pouquinho de televisão. Ele gostava muito de desenho. Aí já fazia uma meia hora, mais ou menos, ou até mais, que ele já estava assistindo esse desenho. Um coleguinha dele veio e chamou para jogar bola. Era um campinho perto de casa. Antigamente era um terreno baldio, mas eles mesmos, os meninos da rua, carpiram tudo, deixaram bonitinho na terra. Colocaram uns paus, fazendo como se fosse uma rede, um gol. E os meninos brincavam toda a tarde, jogavam bola. E nesse dia, ele já estava há um tempinho jogando, quando uma das crianças vieram me chamar. Tia, corre, o Ricardo está passando mal. Eu saí correndo, larguei tudo que tinha. Quando cheguei lá, outras mães estavam chegando, a mãe dos outros meninos, eles avisaram as famílias deles também, e outros meninos estavam, alguns chorando, outros falavam: levanta, meu, levanta, para de brincadeira, para de fingir, levanta, já deu, para com isso. E ele não se mexia. Aí verificamos, ele não estava com pulsação, nada, não estava respirando.
E eu entrei em desespero e uma das mães chamou a ambulância e ele foi levado, mas já estava sem vida. Foi um sofrimento muito terrível para nossa família, meus pais, meu marido e meu filho mais velho, agora já está com 15 anos, o mais velho, e foi muito sofrimento. Na época, meu filho estudava à tarde, o mais velho, então tivemos que avisá-lo também, ele voltou para casa mais cedo e foi terrível. E como eu disse, ele era muito estimado e a professora chegou e me deu muito apoio nessa época. Tanto as mães dos amiguinhos que gostavam muito dele, como a professora principalmente. Tempos depois, o pai da professora ficou muito doente. Aí, diz ela, foi a minha vez de apoiá-la. Mais do que isso, nos revezamos no hospital onde o pai dessa professora estava internado. Foi um período muito bom para mim, porque eu coloquei a minha dor no bolso e fui ajudar outras pessoas. Não somente o pai da minha amiga ou a família dela, mas eu fiquei conhecendo outras mães, outras pessoas em sofrimento. Tinha mães que estavam com o filho pequenininho internado com doença gravíssima e nos consolávamos entre nós e aprendi a olhar o sofrimento das outras mães, das outras pessoas também. E foi assim. Passou um tempo, o pai da professora, que se tornou muito minha amiga, faleceu. E aí eu procurei dar o maior apoio, eu e meu marido demos muito apoio para ela. Durante esse tempo todo, tinha no meu bairro uma feira livre e todas as quintas-feiras eu comprava uma rosinha branca e colocava na foto do meu filho, bem escondida, no local onde ninguém poderia ver, para não. Eu achava que fazendo isso iria lembrá-lo do falecimento do meu filho, como se isso fosse possível para o pai dele esquecer, não é? E aí foi assim, toda quinta-feira eu comprava uma rosinha branca na feira livre e colocava na foto dele. Conversava com ele, como se ele estivesse vivo, intuída, porque eu não tinha nenhuma religião. Eu batizei meus meninos na igreja católica, mas nunca seguimos nenhuma religião. Ele tinha uma madrinha. Um dia eu estava muito triste, antes do falecimento do pai da professora, e eu estava muito triste porque eu estava sem dinheiro para comprar a flor. E a madrinha dele chegou em casa com um buquê de flores, um buquê de rosas brancas, e falou: eu senti vontade de vir te trazer essas flores. Ela pegou uma florzinha branca e colocou na foto dele. Bom, o tempo passou e teve o velório do pai da professora. E fomos, eu e meu marido, dar o nosso apoio a ela nesse momento tão difícil. E, de repente, saímos, eu senti vontade de ir até o portão. Esse local onde foi feito o velório, nos fundos, as salas de velórios ficavam nos fundos do Hospital Beneficência Portuguesa. Dava para uma rua que se chama Rua Rio de Janeiro. Aí senti vontade de ir para lá, nem sei porquê. Ao chegar lá, encontrei meu marido. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Eu não sei, senti vontade de vir para cá de repente. Foi a mesma coisa, eu também senti essa vontade. E ficamos ali, abraçados, olhando a rua, quando de repente olhei em frente, do outro lado da rua, eu vi um Centro Espírita Allan Kardec e vi pessoas entrando. Eu falei: olha, vamos lá.
Vamos conhecer o que é isso. O enterro vai sair só às 3 horas da tarde. Vai dar tempo de irmos lá. Falei para o meu marido. Você tem certeza que você quer ir num lugar desse? Tenho. Algo me diz, eu estou sentindo no meu coração que precisamos ir lá. Então vamos. Atravessaram a rua e foram lá. Lá chegando, tinha uma pequena fila. Entraram na fila e viram ao lado pessoas sentadas numas cadeiras e outras pessoas fazendo orações e só assim com a mão. Hoje nós sabemos que são os passes. Então ela ficou na fila até o marido ficou atrás, na fila. Aí chegou a vez dela, uma senhora bastante idosa perguntou para ela: "Você é a mãe do Ricardo?" Ela: "Sou. A senhora conheceu meu filho?" "Sim, eu conheci ele. Ele esteve aqui hoje de manhã." "Esteve aqui? Como assim?" "É, ele esteve aqui e deixou essa carta para você." Quando ela pegou a carta, a senhora falou: "Quer que eu leia?" Ela: "Por favor." Ela estava tremendo, nervosa, o marido dela também, os dois não entendiam nada que estava acontecendo. Na carta, ele dizia que estava muito bem, ele agradecia pela florzinha que ela colocava todas as quintas-feiras. E naquele dia que a madrinha dele levou aquele buquê de rosas, foi ele que pediu que ela levasse para a mãe dele, porque sabia que naquele dia ela não ia poder comprar a rosinha e ela estava muito triste por isso. Então, ele conta que eles não chorem mais. "Papai, pare de chorar, de sofrer, eu estou muito bem", ele dizia na carta. "Eu continuo estudando. Ah, só que a escola lá é muito legal. Tem a sala com todas as matérias, o professor é muito legal, só que as matérias, nós vivemos cada matéria. E mais tarde tem outras salas assim, que nós podemos estudar aquilo que queremos. Por exemplo, a sala que ensina geografia, a sala que ensina história. Então, eu escolho, eu gosto muito de história. Eu vou na sala de história, é como se fosse um momento de lazer, de passatempo, porque nós vamos nessa aula, é passado como se fosse um filme, e é muito vivo. Nós estudamos a história dos povos antigos, dos povos originários, e ela ficou espantada porque o menino falava numa linguagem mais adulta. E outra coisa que eu achei interessante que ele falou, que eles aprendem de uma maneira muito mais fácil, não é decorado, porque eles vivem tudo aquilo, então ele falou, entra na minha cabeça mais fácil do que quando eu estava na escola. E aí eu expliquei para ela, da maneira que eu conheço, que isso acontece porque ele se libertou da matéria. Quando estamos no corpo físico, a nossa matéria impede muito que a gente aprenda com mais facilidade. A nossa matéria bloqueia um pouco. Aí ele continuou falando muitas coisas, dizendo que estava bem. E a partir de então, ela começou a ver a vida de uma outra maneira. Ela começou a frequentar essa casa e tem visto coisas assim inimagináveis. E ela ficou muito feliz. Inclusive, eu tenho uma amiga de Santos que, quando o filho dela faleceu e a irmã dela estava muito doente, ela foi por conta de cuidar da irmã. E, no entanto, ela recebeu uma carta também maravilhosa do filho dela. Esse centro eu cheguei aí numa palestra uma vez, há muitos anos.
E realmente é muito bom. Muitas vezes acontece coisas assim. E como eu sempre falo, não existe o acaso. Tudo tem o momento certo, tudo no tempo de Deus, tudo está certinho como está. E por hoje, o nosso caso foi esse. Eu vou, mas volto, porque eu tenho muitos casos para contar. E eu fico assim maravilhada, porque eu estou percebendo que estou atingindo mais pessoas. E isso é o meu propósito, de levar um pouquinho do conhecimento que eu tenho a outras pessoas, que eles passam também a interagir mais, a ter conhecimento um pouquinho mais, e assim nós vamos trocando informações. Fiquem todos com Deus. Até mais.